vitória do Botafogo, que já estava desenhada, porque estava óbvio que o Flamengo não tinha como encontrar a finalização. A melhor finalização foi a primeira do jogo. Depois daquilo, no momento que o jogo não estava muito definido ainda, o John não trabalha. É uma defesa que supera o ataque do Flamengo. Agora, o Botafogo foi mais perigoso que o Flamengo. Porque o Flamengo ter posse de bola, isso estava nos planos do Botafogo. O Botafogo não foi surpreendido por isso. O Botafogo sabia que o Flamengo ia tentar propor o jogo. O Botafogo foi muito eficiente em bloquear e o Botafogo esteve muito mais próximo de fazer 3-0 num lance a mais que teve do que propriamente o Flamengo de ganhar esse jogo. Então o Flamengo precisa entender o que está fazendo, porque o que está havendo é uma desconstrução da maneira do Flamengo atacar. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a bancada do F360 da ESPN Brasil, debatendo, sobre ali algumas soluções, debatendo ali o ambiente interno do Flamengo, o jogo, Flamengo e Botafogo. Quais as lições, que deverão ser tiradas para o Mengão, para os próximos confrontos e também para o decorrer da temporada. O vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Já faz o seguinte, assista até o final, beleza? Vou deixar os créditos aqui para a galera da ESPN Brasil, link aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Flamengo. Roda aí, produção. Vitória do Botafogo, que já estava desenhada, porque estava óbvio que o Flamengo não tinha como encontrar a finalização. A melhor finalização foi a primeira do jogo, que foi do Luiz Araújo, numa bola que ele levantada na área, uma jogada de De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, o Luiz Araújo chuta a bola, passa perto. Depois daquilo, no momento que o jogo não estava muito definido ainda, o John não trabalha. É uma defesa que supera o ataque do Flamengo. Muito mérito do Botafogo, vai pro ataque, ele teve as armas contra o Flamengo, que aí estava um pouco mais aberto, porque estava tentando atacar, e permitiu o Botafogo ganhar. Assim, é o jogo. Se aquela bola do Luiz Araújo entra no primeiro minuto, ou nos primeiros minutos, talvez o caminho da partida fosse outro, mas da forma como caminhou, muito mérito para o Botafogo de saber se defender. E aí vou destacar um jogador na defesa do Botafogo, pouquíssimo falado, mas que para mim fez uma grande atuação ontem, que é o Bastos, o zagueiro que ganhou a posição. Mandou o Barbosa para o banco de reservas. Barbosa ontem entrando no segundo tempo. Muito firme, muito sério, tempo de bola, chegando junto, fazendo o trabalho de zagueiro. Zagueiro ali atrás. E colaborou muito para a vitória do Botafogo. E aquele gol do Luiz Henrique é um negócio fora do comum. Que é jogada ensaiada, mas não é só ensaiada. Como ele falou, no ensaio não deu certo. Mas no dia do espetáculo deu. É o que vale. Insistir no ensaio, mesmo que não dê certo. Agora, o Botafogo foi mais perigoso que o Flamengo. Porque o Flamengo ter posse de bola, isso estava nos planos do Botafogo. O Botafogo não foi surpreendido por isso. O Botafogo sabia que o Flamengo ia tentar propor o jogo. O Botafogo foi muito eficiente em bloquear e o Botafogo esteve muito mais próximo de fazer 3-0 num lance a mais que teve do que propriamente o Flamengo de ganhar esse jogo, de sair na frente. Tudo bem, o Flamengo tem ali um gol impedido do Bruno Henrique, tem aquela jogada com o Luiz Araújo no primeiro tempo, mas é muito pouco. O Tite falou em dar um passo atrás, eu estou mais preocupado em passo à frente. Eu acho que esse time perdeu aquela mágica de se pagar na frente. Toda vez que a gente falava do equilíbrio porque o Tite trouxe essa coisa defensiva para um time que se pagava na frente. Está deixando de se pagar na frente. Mesmo os gols perdidos, era um time que perdia muito gol, inclusive no Carioca. Até isso está sumindo. Esse domínio do Flamengo no primeiro tempo foi o que os antigos locutores chamavam de domínio estéril. Se o goleiro adversário não aparece, de que vale tudo isso? O Botafogo ganha esse jogo na dele, como ele pode ganhar. Você falou que o Botafogo tem muito talento. Os talentos que o Botafogo tem são justamente para fazer esse jogo aí. Gente pelo lado, gente criativa. Foi como o Botafogo cresceu na temporada passada, né? O Botafogo muitas vezes quando tinha que propor jogo tinha uma certa dificuldade, quando tinha que atacar ali com intensidade o corredor, fazia melhor. Me chamou a atenção um lance específico Esse lance aí. São 15 finalizações, né? Porque a do Bruno Henrique não entra na contabilidade. A única que foi no gol foi a do Bruno Henrique, que foi anulado o gol. Mas me chama a atenção, em um dado momento do jogo, o Bruno Henrique, ele pega a bola na intermediária de ataque
E ao invés dele atacar o espaço, como normalmente faz, até porque o Botafogo estava saindo, ele para e volta a bola para o campo de defesa. Isso irrita muito. Em outros tempos de Não é coisa dele, de né? Flamengo, e assim, eu entendo que tem um Por que processo será? dele voltando de característica do seu treinador. Eu entendo que tem um processo dele de retorno de lesões graves, ele já não é o mesmo Bruno Henrique de anos atrás. Já faz tempo, né, que ele voltou da Mas lesão. ele é um cara que normalmente ele vai pegar essa bola e com espaço para correr, ele vai atacar o espaço em velocidade. E aí o que vem do banco? Isso, pensa o jogo. Então assim, você desacelera muito o jogo. O Flamengo, ele tem jogadores na frente, o Pedro, que se o Bruno Henrique atacasse o espaço por ali, o Pedro estava correndo pelo meio. Seria uma opção. Isso tem me chamado a atenção no Flamengo. Tem sido um time muito mais de toque, dependendo dos passes do De La Cruz ou de um chute de média e longa distância de algum jogador, do que propriamente aquele time que tinha a intensidade que tinha velocidade pelos lados. Luiz Araújo até dá isso um pouco pelo lado direito, mas perdeu muito com a falta do Cebolinha pelo lado esquerdo. São características, ideias pavimentadas pelo treinador. Errado ou certo? Se der resultado no final da temporada, é sinal que, ok, valeu a pena. Mas eu senti falta disso. Me chamou muita atenção esse lance específico. O Bruno Henrique parando e voltar. Ao invés de acelerar o jogo, ele para e volta a bola para o campo. Isso irrita muito o torcedor, porque você vê a chance de um contra-ataque, de jogar a bola na frente. Exato. É aquilo que a gente falava do Wesley do Corinthians agora há pouco. Se é o Wesley, ele talvez por ser jovem e tal, ele vai arriscar a jogada. E o Bruno Henrique normalmente arriscava a jogada. Não sei se ele estava cansado naquela altura do jogo, né, se o calor interferiu. Você olhou pro banco. Ou se essa coisa mesmo assim, calma, aproxima, toca a bola. Só que quando você faz isso, você dá espaço para a defesa se remontar. Aconteceu isso com a seleção. Aí vai ter muita dificuldade de achar a finalização, né, com uma defesa trancada. Se você consegue ganhar num contra um, jogar a bola na frente, você tem um caminho para chegar no gol. E a característica principal do Bruno Henrique é essa, joga na frente, usa aquela velocidade e a explosão que ele tem para criar uma situação de perigo. Mas se você quer trazer o Bruno Henrique para o jogo de aproximação, de tabela, de triangulação, ele perde o que ele tem de melhor, que é a verticalidade dele, que é a velocidade, a explosão. E aí fica realmente mais difícil. Então o Flamengo precisa entender o que está fazendo, porque o que está havendo é uma desconstrução da maneira do Flamengo atacar. Por exemplo, uma coisa que eu me bato sempre. O Flamengo, ele pretende povoar o lado do campo, né? Então ele tem o Cebolinha ou o Bruno Henrique de um lado, o Luiz Araújo do outro. Depois saiu o Luiz Araújo, entrou o Gerson. Aí é pé invertido. Com o pé invertido, você acaba com a possibilidade de levar a bola no fundo. Ah, Eugênio, mas levar a bola no fundo? Levar a bola no fundo para cruzar, porque assim você abre a defesa. Então a única bola no fundo que o Flamengo levou ontem foi no finalzinho do Wesley, quando entrou o Wesley. Estava vendo o jogo com os meus filhos, meu filho falou assim, poxa, mas o Wesley é o cara que vai levar essa bola na linha de fundo e vai cruzar. E foi a bola que chegou mais perto do gol no segundo tempo. Ele cruzou um pouco forte, mas teve uma cabeçada para dentro e alguém tirou ali. Se alguém do Flamengo se antecipa, e pode fazer o gol de cabeça. O Flamengo do Tite, raras vezes, vai ao lado do campo para cruzar. Quando você vai ao lado do campo, você abre um infinito leque de possibilidades. Não, quando chega na intermediária entrada da área, traz para o meio, afunila e favorece a marcação. O pé invertido que você falou é uma... Eu ia falar moda. Moda parece mais pejorativo, mas enfim. Uma tendência do futebol mundial. Que muitas vezes dá certo, dependendo do time, dependendo da característica do jogador. E outras vezes não é o ideal. Tem que ter as Você duas pode opções. colocar um cara destro do lado direito jogando na ponta. Ou um canhoto do lado esquerdo. E aí eu sempre cito a final da Copa do Mundo. Di Maria já funcionou várias vezes jogando pelo lado direito, é canhoto, sim. Na final da Copa do Mundo ele jogou do lado esquerdo, acabou com a França no primeiro tempo. O que acontecia com Rony e Dudu, quando os dois jogavam abertos? Eles trocavam às vezes. Eles trocavam o tempo. Claro. Eu acho que isso faz parte. Você tem que ter a possibilidade das duas situações. Exato. O ponta que joga com o pé invertido, quando traz para dentro, ele tem o chute. E às vezes ele abre espaço para o lateral que vem. Só que se você não tem o lateral que passa para ir no fundo, você inibe, você facilita a defesa. A defesa já sabe que ele vai trazer para dentro para tentar chutar. Você tem que ter as duas possibilidades. E quando é o ponta que chuta, ele não precisa do centroavante, né?
Então pode tirar Sabe o camisa que 9. Eugênio? Ontem, por exemplo, uma coisa que eu fiquei assim, olhando pro jogo, em determinado momento no final, o Bruno Henrique entra também para jogar dentro da área, junto com o Pedro. Sim. Em nenhum momento se procura um dos dois para fazer uma tabela, usar o pivô. Pedro, fica aqui, segura a defesa. Eu vou aproximar, vou tocar a bola, você ou recebe gira ou devolve a bola para mim de uma tabela. Não, é sempre pelo lado do campo que estava bloqueado. Você sabe que antes da Copa do Mundo eu estive na CBF e conversei com o Tite. E perguntei para ele exatamente isso, sobre essa tendência. Por que hoje quase nunca você vê um destro jogando na ponta direita, um canhoto. E na seleção ele fazia isso também. Vinícius Júnior, Rafinha, que já é a maneira que eles jogam, inclusive, nos seus clubes, na Europa. Perguntei por quê, não pode? Tarará. E a resposta dele, ele falou, muitas vezes quando o cara, por exemplo, o cara que é canhoto joga do lado direito e vai para dentro, ele falou, tem a opção do chute e tem a opção que ele abre o corredor para um lateral que vai passar. Mas quando o lateral passa, né? Mas o lateral tem que ser um lateral que apoia, um lateral que vai ali de fundo. O Ayrton Lucas é um lateral que vai. Muito, ele usava muito. Depois que o São Paulo ele começa a mudar. O Rodinei, quando estava no Flamengo, lembra? Exatamente, mas é diferente. O Vinícius Júnior, o Ancelotti mudou a posição dele. Quem foi cair pelo lado esquerdo? O Rodrigo, nos jogos contra o City. Sim, eles mudam, né, também durante o jogo, não mudam? Mais por dentro ou até mesmo caindo, às vezes, pelo lado direito. Você pode mudar. E o Gabigol e o Bruno Henrique, no auge Flamengo 2019... Eles mudavam toda hora. Sim. O Gabigol vinha para a direita, o Bruno Henrique para o meio, Gabigol ia para o meio. Eles mudavam durante o jogo várias vezes. A gente atribui muito isso ao técnico, mas isso às vezes é percepção dos jogadores. E do técnico que dá liberdade. Tem que dar liberdade. Ou não liberdade. Ou não. Do jogo posicional ou do aposicional. Né? No jogo posicional, você pode trocar o jogador de posição, mas vai ter que ter sempre alguém mais ou menos naquela faixa ali. O jogo do Fluminense, por exemplo, o ano passado... permitia ao Keno sair da esquerda e para a direita. O Keno que é mais um que está faltando, né? Naquela lista que eu falava do Fluminense, que não está jogando. O Keno saiu, o gol da abertura do placar na final da Libertadores, tem Keno e Arias construindo a jogada pela direita juntos. Cruzamento para o Cano fazer o gol. Eles têm liberdade no Fluminense. Eles tinham, esse ano está bem menor essa liberdade, até porque nem está chegando a bola na frente, né? Não está conseguindo passar do meio de campo com a bola. Então tá aí, né, meus amigos? Realmente, né, esse time do Flamengo tem muito a evoluir, né? Tem que melhorar e muito, galera. Tem que melhorar e muito, tá? Parceiro, mas ainda tá em tempo, né? Ainda tá em tempo de modificar essa formação tática do Flamengo. E eu queria perguntar a você que tá aqui. Ele falou, né, sobre o Flamengo estar jogando com os dois pontas, né, os corredores estavam bloqueados. Qual formação, na sua opinião, é melhor para esse time do Flamengo? Né? Coloca aqui nos comentários, cara, qual formação você acha melhor? 4-3-3, que é essa que o Tite vem jogando, 4-4-2, que é a formação, né, que foi titulada como feijão com arroz lá, que fazia, né, o Dorival Júnior, aquele losango, né? 4-2-3-1, que é a formação que o Tite começou implementando, né, nesse Flamengo, também na seleção brasileira, ou 3-5-2, que é ali com os 3 zagueiros, né? Coloca aqui nos comentários qual formação, ou outra formação também, se você achar, né, que é melhor para esse time do Flamengo, coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Vou deixar aqui os créditos pra galera da ESPN Brasil, né, pro programa, né, F360, link na descrição do vídeo. Daqui a pouco eu trago mais novidades pra vocês. Tamo junto, nação? Se inscreva aí, ativa o sino e deixe seu like, tá? Não sai sem deixar o like. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!